Olá, boa tarde. João de Oliveira, agrônomo, mestre em desenvolvimento rural e agora acadêmico de psicologia, estudando na PUC de Porto Alegre. Uma tarde agradável num setor que tem árvores. Hoje eu queria compartilhar com vocês um acontecimento anos atrás, quando eu trabalhei em turismo. Foram detalhes bem agradáveis. Eu estava no México e uma empresa americana juntou um número assim de 150, 160 mulheres ah, sul-americanas, ibero-americanas, para um passeio, para uma reunião no México por uma semana. E eles precisavam de guias que falassem português, inglês e espanhol. Me chegou essa possibilidade de trabalhar com essa empresa, então foi muito agradável. Então eu gostaria de comentar com você sobre um fato que aconteceu no primeiro domingo. Nós estávamos lá e, e naquela época, anos 80, no Brasil a moda era bem mais informal que a moda mexicana em se tratando de mulheres, não é? As mulheres no México tinham uma moda um tanto mais recatada, o sutiã era mais grosso, usavam combinação por baixo da roupa e meias de nylon. Era comum, a do México, o clima permitia isso. Porém, chegaram aquelas 40 brasileiras, de diferentes idades, e a maioria muito moça, vamos dizer assim, dos 20 aos 35 anos, a maioria, tá? Muito alegres, e com a roupa natural, aqui, da moda brasileira, e elas estavam para passeio lá, então estavam usando shorts, estavam usando camisetas e tal, tudo muito uma informalidade. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, naquele domingo, e era perto do carnaval, elas queriam, antes de nós ir para as pirâmides de Tenochtitlan, que íamos passar o dia lá, elas queriam passar numa igreja, porque era domingo. Todas elas católicas, queriam pelo menos rezar um Pai Nosso. E no bairro onde estava o hotel, que era o mesmo bairro que eu morava, tinha uma igreja, a igreja de Santo Agostinho. E, é claro, uma baita dificuldade, porque eram vários ônibus para levar toda a excursão daquele grupo de senhoras, e só as brasileiras queriam parar na igreja. Tudo bem, eu consegui, não é? E elas conseguiram que houvesse esse desvio. Nós fomos na igreja e o motorista dizia: Olha, só um Pai Nosso, uma Maria e vamos embora, porque senão a gente vai se atrasar de toda a programação. Tudo bem, comigo só tinha eu e mais dois guias, falavam português. Então elas desceram do ônibus e entraram na igreja, com aquela roupa brasileira normal de verão, totalmente informal, totalmente natural para o Brasil, porém não era comum no México, e muito menos roupa que se usava para ir à missa no domingo. Então aconteceu uma coisa muito, muito assim, diferente. Eu estava na frente da igreja e por uma porta saiu um padre com aquela batina dele, olhando para o céu, e gritava, a voz alta, não, que o mundo tivesse acabado, que o pecado, que o inferno, que o apocalipse, que horror, que barbaridade. Ele não sabia o que fazer, estava num desespero o padre. Eu continuei, né? Eu pensei que tinha acontecido algum assalto, uma situação lá, uma coisa específica, né? Não, ele me disse quem são essas mulheres vadias, né? Coisa assim, eu fiquei assim, provavelmente tudo ali era assim, senhoras, pessoas sérias. Bah, aí eu falei, não, elas são brasileiras, padre, elas estão usando a roupa que é normal no Brasil. O senhor me desculpe, retire imediatamente dali. Ele estava num sofrimento terrível. Então, entrei na igreja e eu fui, tipo, arrebanhando elas, sabe? Vamos lá, vamos nos juntando, o pessoal, né? Tinha muitas que estavam ajoelhadas, rezando, então tá, muito bem, por favor, está na nossa hora. Eu não mencionei nada, só disse, olha, está na hora, vamos perder o tempo, tem um passeio muito lindo, vamos perder o grupo. E eu fui levando elas de volta para o ônibus, né, e tal, tudo isso.
tudo isso, e aí ficou, né? E claro, os outros guias estavam sabendo da situação, e eu disse para eles, não façam, nós falamos entre nós, mas não vão falar nada, elas vão ficar todas, macho, vão ficar assim, né, apavoradas, vão ficar tristes, né? Não vamos falar nada. Tá. Aí pega o ônibus, tá, começamos a andar no ônibus, é um domingo, que calor no México, estávamos no Passeio da Reforma com trânsito, e aquelas mulheres lá brincando e tal, assim, aí eu estava pensando um pouco e comecei a pensar, digo, olha, tem uma coisa engraçada. Aí eu comentei com o motorista e com outros dias ali, olha, o padre falou que era para tirar aquelas mulheres, porque aquilo ali não era possível, a situação dentro da igreja, ele estava tremendamente ofendido. Né? Aí, quando eu falei isso, eu pensei, mas aqui tem o pessoal aqui é muito bem-humorado. Eu disse, eu vou falar isso para elas, né? O motorista me disse, não faça isso, João, meu emprego. Faça isso, eu vou perder meu emprego. Essas mulheres vão fazer um escândalo, vai acabar. Nossa senhora. Os outros guias que eram mexicanos que falavam português, mas eles não tinham ideia muito da situação, também, não faça isso. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou falar sobre minha responsabilidade. Presta atenção, eu me responsabilizo pelos efeitos que esta conversa vai ter com as nossas guiadas. E então me passei o microfone, peguei o microfone do ônibus e disse, ó, senhora, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, eu queria contar uma coisa para vocês, espero que vocês levem isso pelo lado divertido. Acontece que quando vocês entraram na igreja, com essa moda brasileira que estão usando vocês, que é completamente natural, estão todas maravilhosas, mas aqui no México ainda existe o costume das mulheres nesse ano, que era 80 e poucos, 81, né? As mulheres usarem enáguas, usarem outro tipo de sutiã e meia calça e bom, e, e também não ir para a igreja de shortinho, nem camiseta de praia, coisa assim, né, camiseta de algodão e tal. Então, ela sabe o que que é jogar um balde de água fria em 40 mulheres que estavam no alalaô, sabe? Elas olharam assim e disse, bom, imagina que vocês foram consideradas mulheres de baixa categoria, né? Coisa assim. Vadias, essa palavra. Olha, não levou, acho que nem um minuto aquele silêncio e começou aquela gritaria dentro do ônibus. Para lhe dizer, só tinha uma que era solteira. Elas estavam sem o marido lá, estavam todas felizes. Não, e sinalavam para uma, para outra. E você é uma vadia, e você é outra. Não sei. Nossa, davam risada e cantavam, lá, lá, não sei o que e tal. E nós estávamos no trânsito, o ônibus andava devagar e parou numa sinaleira. Eu estava na frente do ônibus, né, com o motorista e os outros guias. Eles me disseram, João, olha, fala o que tu quiser, cara. Fala o que tu quiser, já. O motorista também não dá risada. Isso aqui não dá para entender. Mas tudo bem, brasileiro é isso aí. Alegria, que maravilha, cantando murchinha de carnaval. E eu estava nos degraus de subida do ônibus, assim, da porta, era um ônibus, um modelo americano, que permitia isso. Então eu estava ali, olhava para o trânsito, né? E não é que as moças que estavam mais na frente, duas senhoras muito simpáticas, pois uma delas resolveu abrir a janela que conseguia se fazer e botou as pernas para fora. Tirou o chinelo que for e botou o pé para fora. E ficava aquele pé por fora da janela, assim, sabe? Então eu olhei para o lado, tinha um carro de família, uma caminhonete familiar, estava o motorista, e o motorista viu que estava ali, assim, então ele pegou, claro, estava na janela dele, assim, olhou aquela perna da senhora ali, ele olhando assim, né, a mulher do cara, pessoal, eu não posso morrer levando isso comigo. A mulher do homem, do motorista que estava do lado dele, ela não conseguia enxergar, mas ela já avançou para frente assim e olhou pelo vidro da frente do carro e ela conseguiu ver a mesma cena, aquele pé assim que o marido estava distraído, assim estava o marido estava tipo hipnotizado. Aquela mulher pegou a mão dela, a mão esquerda, deu um socão no marido. Pum! Rapaz, meu Deus do céu!
Olha, vou lhes contar, aquele dia foi uma super divertido, a situação lá foi o máximo. A segunda parte da história é a seguinte: aconteceram várias coisas na viagem e nós tínhamos um guia americano, que era o nosso coordenador. Ele era muito estricto, era um rapaz jovem, muito habilidoso, falava inglês, precisava falar com a gente, mas ele era um pouco, ele não tinha muito jogo de cintura, sabe? Era uma complicado, assim, porque inclusive foi ele que complicou um pouco para o negócio da missa. Mas daí nós chegamos um pouco atrasados lá, claro, na nas pirâmides de Teotihuacan, que é um lugar maravilhoso. Eu recomendo todo mundo ir. Quando eu estava no México, eu ia, volta e meia, estava por lá. Maravilha as pirâmides de Teotihuacan. Tá? Então, claro, todo mundo vai nas pirâmides lá e tudo isso, e caminha por lá, La Casa de los Muertos e tal, vai na pirâmide do Sol, na pirâmide da Lua, e todo mundo quer subir na pirâmide. É normal. Mas esse americano, ele resolveu fazer tipo assim, um castigo para as brasileiras por elas terem ido na missa. E dizer que nós éramos o único grupo que não ia subir na pirâmide. E acontece que lá em cima estavam as argentinas, as colombianas, as americanas, as mexicanas, estava todo mundo lá em cima. Todo mundo lá fazendo aquele carnaval na pirâmide. Só que é o que se faz lá. Quem vai para. Não, vai, sobe lá mesmo e vai fazer mesmo. Tá aí. Eu recomendo muito esse passeio, é maravilhoso. Então, eu comentei isso para elas e elas ficaram assim. Mas quando que elas iam poder de novo ir ao México, aquela coisa e tal, e subir nas pirâmides e tal? Daí eu disse para elas: olha, é o seguinte, ele disse que vocês não poderiam. Eu falei, agora, vocês estão grandes, vacinadas, decidam. E elas subiram. Não teve quem segurasse 40 brasileiras de tênis subindo na pirâmide do Sol, lá em Teotihuacan. Subiram, se for para lá. Daí, claro, como elas foram as últimas, quando chegaram lá em cima, começaram o carnaval, e as argentinas, e as bolivianas, paraguaias, chilenas, tudo lá. Nossa, juntou aquela mulherada lá em cima, e eu lá de baixo olhava, só olhava, eu não ia subir. Aí o cara começou a dizer, pessoal, vocês têm que avisar elas que temos que ir embora, que elas têm que descer, não é? Naquela altura lá, eu debaixo. E o cara me deu uma ordem, que eu é que tinha que ir lá tirar, e descer elas. Bom, quando vocês forem lá, vocês vão ver que tem alguns patamares quando a gente sobe na pirâmide. Então eu subi um patamar ou dois e comecei a falar bem no volume assim, ó, pessoal, ó, vamos descer, pessoal, vamos descer, ó, tá na hora, e fazia sinal para elas, né? Mas não ia me desgastar por causa disso. Né? Bom, fácil dizer que durante aquela semana que eu trabalhei, eu já comprei briga para aquele meu chefe. Mas foi muito legal. E eu queria compartilhar isso, deixar este registro no vídeo, porque foi um fato, dentro dos fatos da vida, que vale a pena compartilhar, que foi muito divertido e de grande aprendizado. E sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Então, um abraço, sucesso.